Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom poder louvar o nome do Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto nesta manhã com a igreja, que eu estarei compartilhando nos 3 cultos neste dia, que já há algum tempo tem estado no meu coração e eu tenho meditado sobre esse texto, e eu havia pedido ao Senhor uma direção e uma oportunidade para ministrar esse versículo, na verdade estes versículos, esta perigo para a igreja. Então eu queria convidar a igreja do Senhor para abrirmos a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler um texto bastante curioso, um texto difícil do ponto de vista da interpretação, da hermenêutica, mas um texto extremamente importante para a igreja do Senhor nos nossos dias, sobretudo numa ocasião como essa que nós estamos nesta manhã, que é de culto de adoração e também de celebração da ceia do Senhor. Eu acredito que esse texto aqui é um dos textos que a gente não escuta pregações sobre ele, porque, como eu disse, é um texto difícil, é um texto que tem muita controvérsia teológica, interpretativa, mas eu espero em Deus que o Senhor abra-nos a porta à palavra nesta manhã e durante este dia e esclareça para nós esse texto tão precioso. O texto é 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 ao 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 ao 22. E eu dei um tema para essa mensagem. Poderia ser outros temas, mas eu dei um tema que eu acredito que resume muito bem esse texto e o propósito com o qual nós queremos lidar com ele hoje. O tema é a Santa Ceia e suas implicações socio-religiosas. A Santa Ceia e suas implicações socio-religiosas. 1 Coríntios 10, 14 ao 22. Olha como é que diz a palavra do Senhor. Você que está em casa, por favor, pegue aí a sua Bíblia, não se disperse, tire esse momento para meditar na palavra de Deus, focado mesmo, não se perca com frivolidades. Diz assim: portanto, o vento aqui é forte, viu? Glória a Deus. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Curva a sua fronte, vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abra a porta à palavra, que fale o nosso coração. Como eu disse, meus irmãos, esse texto é um dos textos mais difíceis da carta aos Coríntios, talvez da Bíblia. Um texto polêmico, mas um texto extremamente atual, relevante e oportuno para a igreja do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja e vem falar ao nosso coração. Derrama sobre nós o teu Espírito e que esse Espírito traga luz, discernimento, intrepidez, edificação, para que nós possamos sair daqui não só entendendo esse texto, mas aplicando esse texto para a nossa vida. Ó Senhor, fala conosco. Que este não seja mais um culto, que esta não seja apenas mais uma pregação, uma santa ceia, mas que seja um divisor de águas na nossa vida. Que o Senhor venha impactar, transformar a cada um de nós. Em nome de Jesus, é que eu te oro, pedindo para que o Senhor nos ajude na ministração da tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado e extrair dele aqui algumas lições para a nossa vida. Como eu disse, o tema da mensagem é a Santa Ceia e suas implicações socio-religiosas. Mas, antes de considerarmos o texto, eu queria, à guisa de introdução, levantar algumas coisas para que a gente possa entender o texto. Você só vai entender o que Paulo está dizendo aqui se você entender o contexto maior da carta aos Coríntios, o contexto imediato e imediato desse texto aqui. A cidade de Corinto era uma cidade rica, extremamente importante na época do apóstolo Paulo, uma cidade que, para você ter uma ideia, possuía 2 portos, que tinha ali templos religiosos, que tinha ali um fluxo ou interfluxo de pessoas oriundas do mundo inteiro da época. Uma cidade rica, uma cidade importante, uma cidade cosmopolita, uma cidade que chamava a atenção. Como toda cidade grande, Corinto tinha as suas belezas, as suas virtudes, mas também tinha os seus problemas. E dentre os problemas da cidade de Corinto estava a questão do paganismo naquela cidade. O paganismo era muito forte. Havia um paganismo exacerbado naquela cidade. Havia templos a Apolo, a deusa Afrodite, a tantos e tantos outros deuses. A ponto de, naquela cidade, existir a tão famosa prostituição religiosa. O que era isso? Nos templos pagãos, havia aquelas cerimônias religiosas que eram regadas a bebida, a comida e sexo. Isso para celebrar os deuses da fertilidade. Pois bem,
nesta cidade, Paulo vai plantar uma igreja. Ali existe uma comunidade cristã, ali existe um povo crente, salvo em Jesus Cristo. E a grande questão é, como é que o crente lida com o contexto sociocultural, religioso, em que ele está inserido? Sou crente em Jesus, sou lavado e remido no sangue de Jesus, sou uma nova criatura, moro na cidade de Corinto, e na minha cidade tudo gira em torno da religião ou do paganismo. Toda a sociabilidade da cidade está voltada a esse viés pagão. E a questão é, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido, por exemplo, com o fato de que eu vou ao mercado comprar uma carne para minha esposa fazer o almoço, e eu sei que aquela carne que está sendo vendida no mercado, uma parte dela, ou talvez toda ela, veio dos templos pagãos e foi consagrada a ídolos, a deuses pagãos. Porque o que acontecia? Os religiosos levavam as carnes para os templos, para oferecer aos ídolos. Parte daquela carne, ou a melhor parte dela, ficava com os sacerdotes. Os sacerdotes não davam conta de consumir todo aquele sacrifício, toda aquela carne, e aí eles vendiam aquela carne nos açougues mais baratos. Com isso, quem consumia as carnes estava consumindo uma carne que foi consagrada a um ídolo pagão. Ou então, imagine que você é crente, é um servo de Deus, mas você vai na casa de um amigo, jantar na casa dele, e ele coloca na mesa uma carne que você sabe que ele consagrou a um ídolo. Você come? Ou então um amigo lhe convida para uma reunião social em um templo pagão. Você agora é crente, você é um servo de Deus, mas o seu amigo, um parente, está convidando você para uma festa, para um almoço, para um jantar, para um café da manhã, lá no templo pagão. Você vai? Pois bem, na igreja de Corinto, os irmãos não estavam sabendo lidar muito bem com essas circunstâncias. Haviam aqueles que se denominavam de fortes, de sábios, de pessoas criteriosas, que estavam acima da média, pessoas que se colocavam acima dos demais e diziam: qual o problema de comer uma carne sacrificada a ídolo? O ídolo não existe. Quem criou a vaca foi Deus. Qual o problema de comer um churrasco que foi sacrificado a um deus pagão? Não há nenhum problema. E aí eles comiam essa carne, só que havia irmãos na igreja que eram chamados fracos, aqueles irmãos mais simples, aqueles irmãos que tinham vindo do paganismo e que diziam: tem muito problema, essa carne foi sacrificada a ídolos. E hoje eu sou crente em Jesus e jamais eu tocaria numa carne dessa, porque eu sei o que é feito com ela. Então eu não como uma carne sacrificada a ídolos. E Paulo vai tratar disso no capítulo 8, chamando a atenção para os fortes e os fracos. E dizendo que aqueles que são fortes, aqueles que se consideram fortes, eles, em parte, eles têm razão, porque o ídolo em si nada é no mundo. Não há nenhum problema de comer uma carne sacrificada a ídolos.
Porque a carne foi criada por Deus. E só existe um Deus. Só que se o comer carne escandaliza o meu irmão, se o fato de eu ir no mercado ou de eu ir numa casa e ali eu estar participando de uma refeição que eu sei que foi sacrificada a ídolos, escandaliza o meu irmão, Paulo disse, eu não vou comer carne. Não por causa da minha consciência, mas a consciência do meu irmão. Então, se eu sou forte, eu tenho que ser forte o suficiente até para abrir mão daquilo que poderia ser legítimo. Mas eu vou abrir mão por causa do meu irmão, da consciência dele. Mas nesse texto aqui, Paulo vai tratar a questão no outro lado da coisa. Porque um abismo, meus irmãos, sempre chama outro abismo. Qual é o ponto aqui do texto que nós lemos, o contexto mais próximo? Não é só o fato de comer uma carne sacrificada a ídolos. Paulo chega a dizer, se você for no mercado, você não pergunta se aquela carne foi sacrificada ou se não foi. Você simplesmente compre, vá para casa, cozinhe, coma e dê graças a Deus. Se você for na casa de alguém, você também não vai perguntar se aquela comida foi sacrificada. Chegue lá, ore, agradeça a Deus, come e vá embora. Mas o problema aqui do texto que nós lemos e que estaremos refletindo sobre ele, é que aqueles irmãos da igreja de Corinto, que se achavam fortes, que se denominavam fortes, eles não só estavam comendo carne sacrificada a ídolos, mas eles participavam dos banquetes nos templos pagãos, e eles diziam, qual o problema? O que tem a ver? Eu sou crente, mas eu tenho que viver a minha vida social normalmente. Então, se o ídolo em si nada é, se não há nenhum problema com a carne sacrificada, qual o problema de receber um convite para um templo pagão, chegar ali, me sentar com os meus amigos incrédulos, e eles estão ali naquela festa pagã, e eu estou ali comendo um churrasquinho, tomando um refrigerante, ou alguns até, tomando uma cervejinha para não fazer mal ao amigo incrédulo, sem problema. Aí Paulo diz, será que vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Será que vocês têm um pingo de noção do que está acontecendo com vocês? E parece, meus irmãos, que quando Paulo está no capítulo 10, ele contradiz o que ele disse no capítulo 8. Mas não há contradição. Porque no capítulo 8 ele está falando de uma circunstância específica. Eu cheguei na casa de um incrédulo e tem um almoço ali. Eu não vou perguntar se foi sacrificado a ídolo. Eu vou comer e dar graças a Deus. Eu fui no mercado, comprei uma carne, eu não vou me preocupar se foi sacrificado ou não. Eu vou comprar, vou levar para casa e vou orar e vou dar graças a Deus e vou me alimentar. Mas aqui no capítulo 10 é diferente. No capítulo 10 o problema era a participação, a associação, o estar junto, o ter comunhão com a mesa do ídolo. Estar no templo pagão. Está participando daquelas festividades pagãs. E Paulo vai chamar a atenção e dizer, será que vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Eu confesso aos irmãos que faz mais de 6 meses que eu venho estudando esse texto. Até compartilhei com alguns irmãos aqui da igreja, André, Aron, faz 6 meses ou mais, né, André, que eu conversei sobre esse texto. E eu fui mergulhando nesse texto. E cada vez que eu estudo, que eu mergulho nesse texto, mais
eu sou tomado de temor e tremor. E eu confesso a você, é com temor e tremor que eu subo no púlpito para pregar esse texto. Porque eu penso, meus irmãos, que esse texto, ele é o texto talvez mais atual para a situação que a igreja evangélica brasileira está vivendo. E eu espero em Deus que a gente possa olhar para ele e que você possa sair daqui nesta manhã pensando, refletindo, analisando a sua vida, analisando as suas companhias, analisando os lugares que você frequenta, analisando as festas que você faz parte, analisando o tipo de vida que você está vivendo como crente nesse mundo, nesta cidade, no contexto social que nós estamos inseridos. E que a gente peça misericórdia a Deus. Segunda coisa que eu quero dizer, primeiro esse contexto geral, está dentro desse contexto do paganismo da cidade de Corinto e dessa vida social na cidade de Corinto. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é que, muito embora o tema que eu dei para a mensagem seja a Santa Ceia e suas implicações socio-religiosas, o foco dessa perícope não é a ceia. Não é a ceia. A ceia está sendo usada aqui como um exemplo, como uma ilustração, ou melhor, um argumento para explicar o que Paulo vem tratando no capítulo 10. Na verdade, no capítulo 8, 9 e 10. Qual é o assunto que Paulo está tratando aqui? O assunto aqui chama-se idolatria. Esse é o ponto. Esse é o assunto da perícope. Paulo está falando sobre idolatria. E talvez você diga, pastor, mas como é que o senhor vai trazer um texto sobre idolatria se nós que somos crentes, nós não somos idólatras? Não tem imagem aqui na igreja. Porque quando se fala em idolatria, a primeira coisa que vem à mente do crente é imagem. Então, como nós não temos imagem, e acredito que você não tem imagem na sua casa, pelo menos não deveria, talvez você diga assim, eu não sou idólatra. Será? Será que você não está envolvido com idolatria, até mesmo de forma inconsciente, que é o que Paulo vai tratar aqui com aquela igreja? Esse é o ponto. Em terceiro lugar, há duas palavras que resumem o capítulo 8, 9 e 10 da carta aos Coríntios. Se você quer entender o capítulo 8, 9 e 10 da carta aos Coríntios, duas palavras resumem estes capítulos. Sabe qual é? Liberdade cristã. O que é liberdade cristã? Quais são os limites? Até que ponto nós somos livres? Como é que nós podemos entender a liberdade cristã? Esse é o ponto. Porque talvez você diga assim, pastor, eu sou crente em Jesus. Mas eu sou livre, não sou? Sou crente. Eu sou livre em Cristo. Eu não estou preso à lei, eu não estou preso a regras, a mandamentos de homens. Eu sou livre em Cristo, pastor. Então qual o problema de eu ir ao cinema? Qual o problema de eu ir à praia? Qual o problema de eu ir ao carnaval? Qual o problema de eu ir a uma festinha mundana? Qual o problema de eu participar de determinadas coisas? Eu sou livre. Na nossa cidade, a sociabilidade acontece dentro desse contexto aqui. Mas eu sei que isso aí não significa nada não, pastor. Eu estou lá, mas aquilo ali não significa nada para mim. Eu vou, eu participo, mas depois eu saio e tem uma festa mundana no meu trabalho.
bebida, dança, tudo que é do mundo, mas eu vou porque o chefe me chamou, exigiram que eu estivesse presente, mas eu fui ali, comi uma coxinha, tomei um refrigerante, fui embora para casa, qual o problema? Não é assim que a gente diz? Paulo vai dizer que tem muito problema sim. Muito problema. Olhe para o texto, meus irmãos, para que a gente possa ir entendendo esse texto. E como eu disse, por favor, à medida que nós formos lendo o texto, vá orando e pedindo a Deus, não só para abrir a minha mente como pastor, mas a sua, para que a gente entenda esse texto e aplique esse texto na nossa vida. Olha como é que Paulo começa. Portanto, meus amados, duas coisas chamam a nossa atenção aqui. Em primeiro lugar, o portanto. Toda vez que você encontrar na Bíblia um portanto, por isso, mas, não siga adiante sem antes olhar o que ele vem falando aqui, antes de chegar no portanto. Porque o portanto aqui é uma conclusão. Ele disse algo, e agora ele diz, portanto, ou seja, tendo em vista tudo que eu falei anteriormente, portanto, por isso, e o que ele falou anteriormente? Não só o capítulo 8, da carne sacrificada aos ídolos, o capítulo 9, onde ele diz que mesmo sendo apóstolo e tendo todos os direitos de apóstolo, ele abriu mão de alguns privilégios para não escandalizar os irmãos, ele abria mão para não ser pesado e para não escandalizar ninguém. E no capítulo 10, se você olhar o início do capítulo, ele vai chamar a atenção para o povo de Israel que saiu do Egito, que Deus libertou aquele povo, mas que por causa dos seus pecados eles foram punidos, eles foram tratados por Deus de forma disciplinar, porque eles se envolveram com idolatria. Olha como é que o capítulo 10 diz. Vamos ler para não ficar nas minhas palavras, para você entender o portanto. Olha aí, vamos ler do versículo 1, capítulo 10, com a Bíblia aberta, por favor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido batizados todos, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que se seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aqueles israelitas, aqueles irmãos que saíram, que foram batizados, que provaram dos privilégios, das bênçãos de Deus, morreram no deserto, foram prostrados. Por quê? Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Eram povo de Deus, libertos da escravidão, gozaram de todos os privilégios, mas começaram a cobiçar coisas más, coisas que não deveriam cobiçar. E aí Deus matou eles no deserto. E Paulo está dizendo, isso é um exemplo para nós. Isso não está escrito aí por acaso. Isso está escrito para a gente olhar para eles e tirar lição para a nossa vida. Aí ele diz, não vos façais, pois, o quê? Idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Veja, meus irmãos, o povo de Deus se tornou idólatra no deserto.
Vocês lembram? Fizeram bezerro de ouro, eles adoraram outros deuses, eles fizeram festividades pagãs, e Deus matou aquele povo. E Paulo diz: meus irmãos, não se tornem vocês, igreja de Corinto, igreja do Senhor, idólatras como aquele povo, porque vocês já viram o que Deus fez com eles. Vocês sabem o que Deus fez com ele. Então, não se tornem idólatra. Aí ele continua: e não pratiquem imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. O que tem a ver idolatria com imoralidade? É porque naquela época, prostituição e religiosidade estavam interligadas. Havia aqueles cultos, aqueles bacanais e aquelas cerimônias religiosas que envolviam sexo, prostitutas cultuais. E isso aconteceu no meio do povo de Deus. Ele diz: não façam isso, não se envolvam com imoralidade, porque Deus matou 23.000 num só dia. Vai vendo, vai prestando atenção. Não ponhamos o Senhor à prova, como eles fizeram, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordidas das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O que Paulo está dizendo é: meus irmãos, olhem para a história de Israel. Olhem para a história dos nossos pais, do povo de Deus, que saíram do Egito, que foram libertos da escravidão, que gozaram de todos os privilégios, que foram batizados no mar e na nuvem, mas que quando chegaram no deserto se tornaram idólatras, fizeram coisas más, se prostituíram, envolveram-se com imoralidades, e Deus destruiu todos eles. E não esqueçam que isto é um exemplo para nós. O que Paulo está dizendo é: igreja de Corinto, igreja do Pirangi, não pense que o Deus que não poupou Israel vai poupar você, não. O mesmo Deus que agiu com disciplina com a nação de Israel, ele age com o povo de Deus. E Paulo vai reforçar isso no capítulo 11, falando da ceia, que tinha muito crente participando da ceia indignamente, e o que aconteceu com eles? Morreram. Tem muito crente que a gente faz o velório e a gente diz assim: por que o irmão morreu? Meu Deus do céu, não tem explicação. Pode ser papai do céu punindo, porque estava participando da mesa do Senhor em pecado. Paulo diz: não ponha o Senhor à prova. Não brinque com Deus. Caminhando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aí ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possa suportar. Portanto, ou seja, o portanto está ligado ao verso 13 e a todo o contexto do capítulo 10 e ao contexto maior, capítulo 8, 9 e 10. O que Paulo está dizendo? Meus irmãos, nós somos tentados à idolatria. Nós somos tentados à imoralidade. Nós somos tentados a imitar o mundo, a viver como o mundo. Nós somos muitas vezes levados a praticar aquilo que o mundo pratica. Mas se você caiu, não venha dizer que você caiu porque Deus não lhe deu um escape.
Se você caiu, lembre-se, você caiu porque quis, porque não veio sobre você tentação que não fosse humana, porque junto com a tentação, Deus provê o escape, para que você saia daquilo ali, para que você não participe daquilo ali. Caia fora. Está dando para entender o contexto, meus irmãos? Porque se você não entender esse contexto, você não vai entender o que Paulo vai dizer mais na frente, que é bem complexo o que ele vai colocar. Então, Paulo diz assim: portanto, uma vez que Deus, ele dá o escape diante da tentação, diante daquilo que o mundo oferece, diante de tudo aquilo que está diante de nós, portanto, aí ele diz, meus amados, porque Paulo vai exortar a igreja, meus irmãos, e Paulo vai bater firme naqueles irmãos que se achavam fortes e que viviam uma prática mundana nas suas vidas. Paulo vai bater forte, mas ao mesmo tempo com amor. Porque nós devemos exortar, mas exortar com amor. O verdadeiro pastor é aquele que exorta a igreja, que puxa a orelha da igreja, mas ele faz isso com amor. Se ele não exorta, ele não é um verdadeiro pastor. Essa história de, o pastor é misericordioso, o pastor é amoroso, o pastor passa a mão na cabeça de todo mundo. Ele pode ser tudo, meu irmão, menos amoroso. Porque se o pastor vive passando a mão na sua cabeça e você está no pecado, ele não lhe ama. Ele está vendo você ir para o inferno e ele não está fazendo nada. Se o pai e a mãe não repreendem o filho, não disciplinam o filho, isso não é amor, meu querido. Amor é você disciplinar, é exortar, é você chamar a atenção, é você dizer, olha, se você for por esse caminho, você está errado e você vai para o inferno. Então não venha com essa história daquele pastor amoroso, que o cara está na safadeza e ele diz, mas irmão, mas Jesus entende, Jesus é bom. Não, senhor. Agora, é claro que a exortação, ela tem que ser feita com amor. Ele tem que ser firme, mas ao mesmo tempo amoroso. É o que Paulo está sendo aqui. Ele vai ser firme. Ele vai dar uma bordoada na turma lá de Corinto, que estava vivendo no pecado, que estava vivendo nos ambientes idólatras. Ele vai bater pesado, mas ele começa dizendo assim, meus amados irmãos, eu quero dizer que eu estou fazendo isso com vocês, porque eu amo vocês, porque eu sou pastor de vocês, porque eu tenho interesse na vida de vocês, eu quero ver vocês bem e vivendo para a glória de Deus. Vocês são amados, irmãos. Então ele diz, portanto, meus amados irmãos, aí ele dá uma ordem, fugir da idolatria. Veja que Paulo está dando uma ordem aqui muito clara, contundente. E ele não está falando com pagãos. Você prestou atenção? Ele não está falando com descrentes. Ele está falando com crentes, com a igreja de Corinto, que ele começou no capítulo 1 chamando de igreja de Deus. Mas talvez você diga assim, como assim, pastor? Como é que Paulo tem coragem de mandar uma carta para a igreja, dizendo para aquela igreja, fuja da idolatria? Seria como o pastor chegar aqui em Pirangi, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje de manhã, e dizer assim, igreja presbiteriana do Pirangi, fujam da idolatria. Aí você olha assim e diz, não, o pastor está variando. Como assim fugir da idolatria? Eu não sou idólatra, eu não tenho imagens, eu não frequento o ambiente católico apostólico romano, eu sou crente desde criança, eu já me converti há 10, como é que o pastor pode dizer para mim, fuja da idolatria? E dar uma ordem, porque o texto aqui está no imperativo, fujam. Veja, meus irmãos, as duas coisas aqui interessantes. No verso 13, ele disse, não vos sobreveio tentação que não seja humana. E junto com a tentação, Deus dá o escape. Mas ao mesmo tempo que ele diz que Deus dá o escape, ele diz, fuja.
não descanse pura e simplesmente no fato de que Deus dá o escape. Deus dá o escape. Mas de sua parte você tem que fugir. Deixa eu exemplificar aqui para ficar mais claro. Almir gosta muito de brincar com isso. Imagina o irmão, vai ter agora o Carnatal, e quando chega o Carnatal, alguns se aperreiam, né? Chegou as festas, meu irmão, é complicado. Aí o irmãozinho vem do trabalho, e está o trio elétrico tocando, chiclete com banana em cima do trio elétrico, o povo pulando, e o irmãozinho veio de lado, veio desse contexto. Ele viveu a vida toda ali, mas agora é crente. Aí ele vem e aquele som bate nele, e ele começa a ser tentado a voltar para aquilo ali. E como é que ele diz, Almir? Me segura, Jesus, e caminhando em direção ao trio elétrico. É claro que ele pode ser tentado, e Deus vai dar o escape. Mas o que Paulo está dizendo é, meu irmão, se você sabe que aquilo ali é pecado, é errado, e você é tentado aquilo ali, fuja. Passe longe. Tira o time dali, meu irmão. Não queira nem ver, não queira nem saber. Vá por outro caminho. Não seja tentado. Ah, não, mas eu vou evangelizar no Carnatal. Evangelizar no Carnatal, meu irmão, tem tanto dia do ano para você evangelizar, e você vai para dentro do Carnatal evangelizar, você que veio dali, você que muitas vezes pode voltar àquela prática ali, você vai para dentro. Você tem certeza do que você está fazendo? Você deveria fugir da tentação e você está indo para dentro com a desculpa de que vai evangelizar. Então Paulo está dizendo, fujam da idolatria. Por que ele está dizendo fujam da idolatria? Por causa do que ele disse anteriormente. Deus odeia a idolatria, meus irmãos. A idolatria é uma afronta à pessoa e à santidade de Deus. E o que é idolatria? Idolatria é você dar honra, glória, louvor, ou você está associado a uma coisa, a pessoas, a ídolos, que não o seu Criador. Deus nos criou para a sua glória, e Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém, nem com nada. Por isso que ele odeia a idolatria. O pecado que o povo de Israel cometeu e que Deus odeia, chama-se idolatria. E idolatria não é só se curvar diante de uma imagem, não. É muito mais profundo do que você possa imaginar. Agora olha o texto. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Aí Paulo diz no verso 15: falo como a criteriosos. Falo como a pessoas sábias. E por que ele está dizendo isso? Porque lá no capítulo 8, versículo 1 e 2, ele se dirigiu àqueles que se achavam sábios, criteriosos, pessoas de conhecimento, os fortes. E Paulo vai dizer no capítulo 8, versículo 2, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Aqueles irmãos que se achavam conhecedores da doutrina, da palavra de Deus, que conheciam a teologia, a graça especial, a graça comum, a cosmovisão. Sabe aquela turma que dá show de teologia? E que diz assim, qual o problema de ir para uma festinha? Qual o problema de fazer isso, de fazer aquilo? Não tem nada a ver. É graça comum. Aí Paulo diz, eu falo como que vocês sejam criteriosos mesmo, sábios, inteligentes, gente sábia. E há uma discussão aqui, como eu disse, esse texto é muito difícil, se Paulo está ironizando
ou se Paulo está realmente reconhecendo que aqueles irmãos eram sábios, criteriosos. Eu acredito que eu sigo a linha, depois que eu estudei um pouco esse texto e vi alguns comentaristas, que Paulo está ironizando aqui. O que Paulo está dizendo é: meus irmãos, eu falo como a criteriosos. Eu quero falar com a turma que acha que conhece Bíblia, que conhece teologia, que conhece cosmovisão. Eu quero falar com essa turma aí da prateleira de cima. Eu quero falar com essa turma aí que são os fortes da igreja. Os criteriosos. A turma que conhece e que não vê nenhum problema de ir para um barzinho, não vê nenhum problema de ir para um cinema assistir filme, de ir para o shopping, de ir para isso, para aquilo outro, porque, afinal de contas, pastor, existe, o senhor não conhece teologia, pastor, o senhor não estudou teologia no seminário, existe a graça especial, que está relacionada à salvação, e existe a graça comum, pastor. A graça comum é que faz um homem produzir poesia, uma música maravilhosa, um filme, um documentário, que faz o homem fazer determinadas coisas. Então, qual o problema, pastor? Qual o problema de ir para um teatro ou de participar de uma peça de teatro? É graça comum. Deus deu sabedoria àquela pessoa para participar e para fazer aquela peça de teatro. Aí Paulo diz: é com você que eu quero falar. É com você, criterioso, sábio, você que se coloca acima dos demais, você que acha que conhece muito de Bíblia e de teologia. Eu falo como a vocês. Aí ele diz assim: julgai vós mesmos o que eu passo a dizer a vocês. Eu não vou falar com os fraquinhos não, com a turma que não conhece o que é graça especial e graça comum, que não sabe o que é cosmovisão. Eu quero falar com vocês, eu quero falar com a turma aqui que conhece. É com vocês. Julguem vocês mesmos o que eu quero dizer. Aí ele vai pegar o exemplo da ceia. Por isso que eu estou lendo esse texto hoje e pregando nele, no ambiente de ceia. E meus irmãos, em nome de Jesus, eu queria que você pedisse a Deus: Senhor, leva todo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Senhor, me ajuda a entender esse texto. Me ajuda a entender o que o pastor Diogo está querendo transmitir nessa manhã, à luz do texto. Não é o que eu digo não tem valor nenhum, meu irmão. É a palavra de Deus. Aí olha o que Paulo vai falar sobre a ceia para trabalhar toda essa problemática da idolatria que ele vem levantando. Ele diz assim, falando aqui com os espirituais, com os criteriosos, com a turma que tem conhecimento, com a turma da cosmovisão. Vamos lá. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como eu disse, esse texto é muito difícil, porque cada palavra desse texto tem N interpretações e discussões. Mas a primeira coisa que chama a atenção aqui é que Paulo está chamando a nossa atenção para esse cálice da bênção. Ele está chamando aqui a ceia de esse cálice da bênção. Ele está chamando a atenção para aquele momento em que a igreja estava reunida, como igreja do Senhor, e participavam da ceia do Senhor, que ele está chamando de cálice da bênção. E ele diz assim, porventura, o cálice da bênção, aí ele diz, que abençoamos. E existe uma discussão grande aqui, porque há um trocadilho de palavras, e muitos exegetas divergem aqui, que Paulo estaria falando do cálice da bênção, que é abençoado, ou que nos traz a bênção, que nos abençoa, ou, como a versão atualizada dá mais a entender, esse cálice que nós abençoamos, mas
A ideia de abençoar aqui, não é que nós levantamos o cálice e nós abençoamos esse cálice, não. A ideia aqui é, a palavra que aparece no grego, eulogia, é a mesma palavra lá de Efésios, bendito seja. Então a ideia aqui é que é o cálice que nós louvamos, o cálice que nós bendizemos, que nós agradecemos. Daí, abrindo um parênteses, se você levar em consideração, por exemplo, na igreja protestante nós chamamos o culto de hoje de culto de Santa Ceia. Na igreja católica chama-se o quê? Eucaristia. Por que Eucaristia? Porque essa palavra aqui, o cálice que abençoamos, ela pode ser traduzida como gratidão, o cálice que nós agradecemos. Abençoar aqui no sentido de louvar, e louvor aqui como fruto de gratidão. O cálice que nós agradecemos. Quando nós tomamos o cálice, nós agradecemos a Deus esse privilégio. Daí a ideia de Eucaristia, que tem a ver com gratidão. Nas igrejas luteranas nós temos comunhão. Por que comunhão? Porque o Paulo vai dizer aqui que é a comunhão, é a koinonia no corpo de Cristo. Então as três palavras poderiam ser utilizadas sem problema. Nós estamos celebrando aqui a Eucaristia. Nós estamos aqui celebrando a gratidão ao Senhor no momento da ceia. Mas nós estamos celebrando a ceia ou a comunhão. Não teria nenhuma dificuldade. Mas o ponto aqui é, Paulo está dizendo, porventura, o cálice que nós abençoamos, ou o cálice que nós agradecemos. Calvino, ele não era muito nessa ideia de, Paulo está dizendo aqui de agradecemos, mas o cálice que nos abençoa. E eu acho que Calvino está certo aqui. Por quê? Não é que exclua a gratidão. Porque o que Paulo vai tratar aqui, meus irmãos, é o que significa a ceia. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Por que o culto de Santa Ceia, entre aspas, é o culto mais importante da igreja? Ou pelo menos deveria ser. A ponto de os reformadores defenderem de que todo culto deveria ter ceia, por causa do que ela significa, do que ela transmite para nós, e é o que Paulo vai argumentar aqui. Paulo está dizendo, porventura, o cálice que nos abençoa, ou que nós louvamos a Deus por ele, porque ele nos abençoa, não é, olha o que ele diz, a comunhão no sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? E que tem a ver com a festa idólatra. Paulo está dizendo que quando nós, igreja do Senhor, nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, o cálice, e é interessante que ele começa pelo cálice, e a ceia não começa pelo cálice, começa pelo pão, né? Primeiro nós partimos o pão, depois servimos o cálice, mas Paulo inverteu aqui, ele começa pelo cálice, para falar do sangue de Cristo, muito embora Lucas coloque a questão do cálice. Paulo está dizendo que quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, e nós tomamos esse cálice, nós estamos manifestando aqui uma comunhão. A palavra é koinonia, que traz a ideia de participar, de estar associado, de ter como que um contrato com aquele com quem nós participamos. Essa é a ideia de koinonia, e nós vimos isso aqui em Filipenses. A igreja de Filipos tinha koinonia com Paulo, participavam das aflições de Paulo, da vida de Paulo. O que Paulo está dizendo aqui é, meus irmãos, os criteriosos, a turma que se acha sábia,
e que vai para o templo pagão e participa da mesa dos templos pagãos. Preste atenção no que eu quero dizer para vocês. Porventura, o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Por que Calvino entendia que aqui não está falando somente de gratidão? Porque Paulo está falando de algo muito mais profundo, que tem a ver com o significado da ceia. Lembra das visões que nós temos sobre a ceia? E esse texto aqui dá margem para as visões mais diversas. A visão católica, com relação à ceia, transubstanciação. O pão se transforma no corpo de Cristo, o vinho se transforma no sangue de Cristo, literalmente. Transubstanciação. A visão luterana, consubstanciação. Cristo está em, com e sob os elementos. De uma forma que Lutero não explicou muito bem, que chega muito próximo ao catolicismo. Os batistas e os irmãos de uma linha mais zwingliana, eles olham para a ceia e dizem: a ceia é simplesmente um memorial. Os assembleanos, na sua grande maioria, também veem dessa forma. É um memorial. Simplesmente para nos fazer voltar lá a Cristo. Calvino e os calvinistas defendem isso, que a ceia é um memorial, sim, porém a ceia é muito mais profunda do que um memorial, porque quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, Cristo está presente espiritualmente nesses elementos. Existe uma presença real e espiritual de Cristo nesses elementos. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas de uma forma misteriosa, mística, que nós não conseguimos explicar, Cristo está presente nestes elementos. Por isso que os reformadores entendiam que a ceia deveria ser celebrada todo o culto, porque é o único culto onde nós temos elementos materiais, visíveis, para nos fazer refletir sobre essa presença real, espiritual de Cristo. Aí o que é que Paulo está dizendo? Porventura, o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? E o pão que nós partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo, essa participação no corpo de Cristo? Ou seja, qual é o ponto aqui, meus irmãos? Primeiro, a expressão cálice da bênção. De onde é que vem isso, cálice da bênção? No contexto judaico, nas festas judaicas, sobretudo quando envolvia comida e vinho, em especial a festa da Páscoa, de onde vem a ceia. Você lembra que a ceia foi instituída no jantar de Páscoa. Então, quando havia o jantar da Páscoa, você tinha... E por que Paulo está falando do vinho primeiro? Do símbolo do sangue? Porque no jantar de Páscoa você tinha alguns momentos em que o oficiante e aqueles que estavam celebrando o jantar, eles tomavam vinho. Eles tomavam um primeiro momento, um segundo momento, e o terceiro copo de vinho, antes de vir a ceia, literalmente, era chamado de o cálice da bênção. Porque o oficiante, ele levantava aquele cálice e ele dava graças a Deus, ele pedia a bênção de Deus sobre aquela festividade. Paulo está tirando, provavelmente, do contexto judaico, da festa judaica que deu origem à ceia. Só que Paulo está aplicando de forma muito mais profunda do que a gente possa imaginar e do que os irmãos de Corinto estavam imaginando. Ele está dizendo assim: quando você vem para um culto de ceia, quando você participa de um culto de Santa Ceia, e você toma o cálice, e você pega o pão, você está aqui em comunhão, em koinonia. Você está participando, você está tendo uma união mística com Cristo. Não é que o pão se transformou e o vinho se transformou, mas é que Cristo está presente nesses elementos.
De tal maneira que quando eu tomo vinho e eu tomo pão, é de Cristo que eu estou me alimentando espiritualmente. E uma vez alimentado de Cristo espiritualmente, Ele está tendo comunhão comigo, Ele faz parte da minha vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha como é que ele diz. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aí ele vai dizer uma coisa fantástica, meus irmãos. Porque nós, a igreja, embora muitos, somos unicamente um pão. Ele fala da diversidade da igreja e da unidade. Ele está dizendo, quando nós participamos da ceia, e nós tomamos a ceia e comemos o pão, nós nos tornamos um com Cristo, nós temos comunhão com Cristo. E aí ele diz, porque nós, igreja do Senhor, embora sendo muitos, hoje aqui nós estamos em mais de 100 pessoas, mas nós vamos participar de um só pão. E quando a igreja, embora sendo muita, participa da ceia de um só pão, isso está falando da diversidade da igreja e da unidade da igreja. Ou seja, esse pão aqui, esse elemento, ele está mostrando para nós que nós somos um só corpo, porque nós temos um só pão. Por isso que nos tempos idos a igreja celebrava com um pão, e partia o pão. Pastor Zé Gomes deve lembrar muito bem disso. E os protestantes geralmente faziam isso. A gente hoje, por causa da pandemia, está um pouco complicado. Mas o correto aqui, para a gente mostrar o que é a ceia, o simbolismo da ceia, seria a gente pegar um pão aqui, grande, e aí os presbíteros, os diáconos lavavam as mãos, e agora vamos tomar a ceia. Pega aquele único pão, um pão só, e ele começa a partir aquele pão e distribuir para a igreja, mostrando que, embora muitos, nesse elemento nós somos um só corpo. Um só corpo. Nós temos um só cálice para falar que nós somos uma só igreja. Por isso que as igrejas reformadas, não sei se você sabia disso, mas a grande maioria das igrejas reformadas não toma a ceia com um cálice pequenininho assim dividido para cada um. A ceia nunca foi celebrada assim no início. Era um só cálice. Pegava-se aquele cálice e aí enchia aquele cálice de vinho e ia distribuindo com os irmãos. Os irmãos tomam, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Simbolizando um só corpo, uma comunhão em Cristo Jesus. É claro que hoje, questões de higiene e tal, algumas pessoas jamais aceitariam isso, mas é esse o simbolismo. É esse o simbolismo. Vamos voltar para o texto para a gente concluir? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Eu não sei se está começando a cair a ficha para você da argumentação de Paulo aqui. O que Paulo está dizendo é que quando a igreja se reúne para celebrar a ceia, não é pura e simplesmente um ajuntamento social, meu irmão. Por favor. E lembre-se que a ceia naquela época era celebrada por ocasião de um almoço ou de um jantar. E Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, não é só uma questão social. Quando vocês se reúnem, existe aqui um mistério. Quando vocês se reúnem e vocês celebram a ceia, vocês estão participando do sangue de Cristo e do corpo de Cristo. Cristo está presente entre vocês, isso fala da unidade de vocês, da comunhão de vocês com Cristo e uns com os outros. Isso fala aqui do corpo de Cristo, que é a igreja reunida.
Aí ele diz: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ele vai usar o exemplo do povo de Israel, principalmente dos sacerdotes. Os sacerdotes se alimentavam dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus. Com isso, eles estavam participando do altar. Participando do altar, eles estão participando do culto, eles estão tendo comunhão com o Deus que está sendo ali oferecido aquele sacrifício. Aí ele diz: que digo, pois? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Porque alguém poderia dizer assim: Paulo, mas espera aí, no capítulo 8 você disse que os ídolos não são nada. E que não tem nenhum problema comer a carne sacrificada aos ídolos, porque o ídolo em si nada é no mundo. E por que você está vindo com essa conversa agora? Então Paulo, já antecipando a pergunta dos criteriosos, até porque ele estava lidando com gente estudiosa, né? Ou pelo menos que se dizia estudiosa, que conhecia, ele diz assim: porventura o ídolo é alguma coisa? Não. Não é nada. O problema não é o ídolo, o problema não é a imagem de Afrodite, o problema não é a imagem de Apolo, de Esculápio. O problema não é. O problema não são os ídolos pagãos. Qual é o problema então, Paulo? Aí ele vai dizer: o problema é o seguinte: que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Paulo está dizendo: meus irmãos, o problema não é o templo do ídolo, o problema não é a imagem do ídolo, o problema não é aquela imagem. Por que que a idolatria é tão abominável diante de Deus? Porque o que está por trás daquela imagem, o que está por trás de tudo aquilo ali, são demônios incitando os homens a não honrarem a Deus, mas honrarem ídolos que não existem de verdade, que são nulos. Então o que Paulo está dizendo é: eu estou falando aqui que o ídolo é alguma coisa? Não. Mas o que eu estou dizendo é: o que que leva as pessoas a idolatrar uma imagem, a idolatrar um Deus pagão? O que que leva as pessoas a fazer sacrifício, a fazer determinados rituais, mesmo nós sabendo que aquilo ali não tem nenhum valor, não significa nada, não é nada. O problema não é aquilo em si, o problema é o que está por trás, que levou aquela pessoa a fazer aquilo ali. Quem está por trás são demônios, e eu não quero que vocês se associem com demônios. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é muito sério. E as implicações para a igreja, não só de Corinto, como para nós hoje, é mais sério ainda. Mas vamos concluir aqui para ir para as aplicações. Ele diz assim: são os demônios. Aí ele não falou da ceia? Ele não disse que na ceia nós temos comunhão com Deus? É a mesma palavra para associação. Você está aqui nessa manhã, na hora que nós formos tomar o pão e o vinho, você não só está tendo comunhão com Cristo, que está presente espiritualmente e real nesses elementos, nesse ambiente de culto e nos elementos, mas o fato de você estar aqui e você participar da ceia, você está se associando com aquele que está sendo adorado hoje aqui. Aí Paulo vai dizer: então, olha, não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser, olha a palavra,
participantes, é a mesma palavra para koinonia. Não podeis ter comunhão da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus irmãos, isso aqui é tão sério. Porque o que Paulo está dizendo para aquela igreja de Corinto e para os criteriosos, os sábios, e Paulo pegou pelo pé aqui, meu irmão. Só o Espírito Santo de Deus para levar esse homem a ter tido esse discernimento. Porque a questão é, Afrodite existe, essa deusa? Não, é só um ídolo criado pela imaginação dos homens. Aquela imagem ali não é nada. Aqueles deuses pagãos não são nada, não significa absolutamente nada. Aquele sacrifício que é feito ali, aquela carne que é colocada ali, significa nada. Eu posso orar a Deus e comer da carne. Se eu tiver com fome, eu vou comer. Mas por que eu jamais deveria participar daquilo ali que está sendo feito naquele templo pagão? Porque na hora que eu participo, eu estou associado com tudo que está por trás daquilo ali que leva as pessoas a cometerem aquela idolatria. E quem está por trás? Os demônios. Quando eu participo da mesa do Senhor, quem está por trás é Cristo. Eu tenho comunhão com Cristo. Eu tenho intimidade com Cristo. Eu participo de Cristo. Aí Paulo diz, vem cá. Como é que no domingo você vai à igreja e tem comunhão com Cristo? E na segunda você vai no templo pagão e tem comunhão com o Deus pagão? Como é que você pode estar tendo comunhão no corpo e no sangue de Cristo, e no outro dia você vai estar num templo pagão tendo comunhão com, não aquele ídolo, porque o ídolo não é nada, mas com os demônios que estão levando as pessoas a adorar aquele ídolo? Me explica isso aí. Aí Paulo conclui dizendo assim, ou provocaremos zelo no Senhor. A ideia aqui não é só de zelo, mas é ciúme, no aspecto positivo. O que Paulo está dizendo é, você acha que Deus fica satisfeito de você no domingo estar aqui participando da mesa do Senhor, tendo comunhão com o Filho dele, e durante a semana você está participando de mesa de demônios? Você que já é crente, você que já é filho e filha de Deus, você acha que Deus fica satisfeito com isso? Você vai provocar em Deus zelo, ciúme, ira contra você? Aí ele termina dizendo assim, somos acaso mais fortes do que ele? Você tem consciência do que você está fazendo? Porque você está procurando provocar ira em Deus, zelo, ciúme em Deus. E a pergunta é, você é mais forte do que ele? Quando ele se irar e se levantar contra você, você é mais forte do que ele? Aí ele vai continuar o capítulo, que eu não vou expor o restante, mas ele diz assim, todas as coisas são lícitas, e não é Paulo que está falando aqui, se você olhar na versão, na Nova Almeida, está entre aspas, em outras versões, porque a ideia aqui é, quando ele diz todas as coisas são lícitas, é o povo de Corinto dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo diz, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? E eu espero que nas outras mensagens eu possa aprofundar mais um pouco esse texto. Eu vou pregar o mesmo texto, à tarde e à noite. E eu espero em Deus que à medida que a gente for pregando, Deus possa ir abrindo a nossa mente e esclarecendo. Ah, pastor, eu já ouvi o sermão. Vem ouvir de novo, meu irmão. Porque eu sei que a gente precisa bater, para que a nossa mente se abra para os mistérios de Deus. Qual é o ponto aqui, concluindo o sermão, para a gente participar da mesa do Senhor?
Trocando em miúdos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, e eu quero exemplificar com ilustração. Há um artista dinamarquês chamado Albert Telvon Dilson, é um negócio assim, o nome do camarada, é um nome difícil. Ele esculpiu a imagem de Cristo com os apóstolos. Tem uma imagem bem bonita de Cristo, esculpida em mármore com os apóstolos. Um artista fantástico. E aí, após o sucesso dessa escultura, alguém chegou para ele e pediu para ele esculpir uma imagem de deuses pagãos da mitologia grega. Esse artista disse uma frase muito interessante que resume muito bem o que a gente está discutindo aqui. Ele disse assim: a mão que tocou no corpo de Cristo não pode se misturar com ídolos pagãos. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: meu irmão, você é crente? Você foi comprado e lavado no sangue do Senhor? Não faz sentido você, no domingo, estar na igreja participando da ceia e durante a semana você está na mesa de um bar. Não faz sentido você estar aqui participando do corpo e do sangue de Jesus e durante a semana você está com seus amiguinhos incrédulos em festas mundanas, em coisas que não agradam a Deus. Ah, pastor, mas eu não estou fazendo o que eles... Mas você está lá. Você está associado a eles. Você está tendo comunhão com eles. Você consegue entender como isso aqui é sério? Não faz sentido, meus irmãos, a gente sair daqui num culto, no domingo à noite, participar da ceia do Senhor, e de repente está o Carnatal, ou está uma festa ali no Natal Shop, ou em outro lugar, e o crente está lá no meio da festa pagã. Está lá, se divertindo com os demais. Ah, pastor, mas eu não estou me prostituindo, não estou fazendo isso, mas você está comendo da comida, você está dando número, você está associado àquilo ali. Vamos aprofundar mais a coisa. O que está acontecendo nas nossas igrejas? Os nossos filhos. Se vai fazer um aniversário de uma criança evangélica hoje, os personagens do aniversário é Moisés, Pedro, Paulo, Tiago, João? Não. São os monstros da Disney, das produtoras seculares, Harry Potter, feitiçaria. E a gente diz, não tem nada a ver, pastor. Tem tudo a ver, meu irmão. O que está por trás disso aí é a idolatria. O que está por trás disso aí é a afronta a Deus. É afronta a Deus. Então, cuidado com aquilo que você está se associando, tendo comunhão, participando. Porque você já tem uma comunhão com Cristo, você já faz parte do corpo de Cristo, você participa da ceia do Senhor, então você não pode associar-se com aquilo que é pagão. Eu fico muito triste, meus irmãos, cada um cuida do seu, mas me perdoe, se você ficar com raiva de mim também não tem problema não. Mas eu fico muito triste quando eu vejo um pai crente, por exemplo, ah, pastor, vai ter a festinha do São João na escola do meu filho e ele vai ter que ir vestidinho de São João. Vai ter quadrilha. Vai ter o carnavalzinho das crianças. Vai ter isso, vai ter aquilo. Oh, meu irmão, será que Deus se agrada disso? Será que Deus se agrada em você pegar o presente que Deus lhe deu, o galardão que Deus lhe deu e associar com ídolos pagãos? Com festividades pagãs? Será que Deus se agrada disso? Você pegar, mas é cultura, pastor, mas será que essa cultura, o que está por trás dessa cultura, não são demônios? Não é afronta a Deus? Saiba medir, tenha critérios
Saiba avaliar o que está por trás. Não, mas nós devemos ser, pastor, nós devemos ser sábios, nós não podemos ser legalistas. Meu irmão, não existe neutralidade em nada, na arte, na cultura, na música. Não existe neutralidade não, meu querido. A música, o cinema, o teatro, aquilo ali tem um propósito, está passando uma mensagem, tem alguém por trás. E ou está glorificando o nome de Deus ou não está. E se você avalia a peça e aquela peça está glorificando o nome de Deus porque está exaltando virtudes cristãs, ok, mas se você avalia a peça e em algum ponto da peça não está glorificando a Deus, tristeza. E se você estiver lá, pior ainda. Eu não quero crer, meu irmão, que um crente, por exemplo, faça um papel, seja no cinema, seja no teatro, seja o que for, de personagens que vai de encontro à palavra de Deus. Eu não quero crer isso. Eu não quero crer isso. Eu não quero crer como acontecia aqui na nossa igreja. Graças a Deus, já faz algum tempo que não acontece mais. Pelo menos a gente não sabe. E se acontecer, pode ter certeza que se ninguém denunciar, eu denuncio. De jovens que faziam parte da igreja, do louvor da igreja, e quando tinha um Rock in Rio, ia para lá dançar junto com as bandas satanistas no Rock in Rio. E no outro domingo estava no louvor da igreja. Como é que Deus pode abençoar o louvor da igreja? Vou dar nome. O presbítero Gutenberg está aqui. O presbítero Gutenberg é um homem de Deus. Músico. Deixou de ganhar dinheiro no mundo. De estar tocando em banda lá fora. Ele teve que cumprir um contrato quando ele se converteu. Teve que passar um período para não sair, ele não tinha como sair. E ele testemunhou aqui, né, Guto, que uma das coisas que mais entristeceu o presbítero Gutenberg, quando ele estava nesse final, e ele já estava sem aguentar, precisava sair daquele ambiente, é que muitas vezes ele viu em shows mundanos na nossa cidade, a maconha, a fumaça cobrindo, e jovens das igrejas, lá no meio dos incrédulos. Ah, mas eu não estava fumando maconha, mas você estava no meio. Você estava na festa mundana. Você estava junto com os ímpios. Você está se associando ao pecado, a ídolos, a demônios. Então, meus irmãos, as implicações do que Paulo está dizendo aqui é muito séria para nós. E eu espero em Deus que Deus possa falar ao seu coração. Deus possa falar a sua vida. É pecado, por exemplo, você ir para um restaurante almoçar? Não. Mas é pecado você estar lá, na orla de Ponta Negra, em barzinho, tomando cervejinha e escutando música mundana, junto com os incrédulos. É pecado sim. Não venha dizer que não é que é. Você está associado com tudo aquilo que diz respeito àquele ambiente de prostituição, de impureza, de lascívia, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Procure outro restaurante, procure outro ambiente para a sua vida, para a sua família. Ah, meus irmãos, são tantas coisas. Sabe qual é a moda dos crentes hoje? Ah, pastor, para dar uma esquentada no meu casamento, eu vou para um motel com a minha esposa. Você acha que isso está agradando a Deus, meu irmão? Você acha que um motel é ambiente para você ir com seu marido, minha irmã? Um motel é um ambiente de prostituição, de adultério, de safadeza. E você vai deixar o seu leito, o quarto da sua casa, para ir com a sua esposa para um motel? Se deitar numa cama que todo mundo se deita e ali acontecem as maiores perversidades, destruição de famílias. Mas o que é que tem a ver, pastor? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entendermos as implicações disso aqui. Eu não posso participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Eu não posso ter comunhão com o Senhor e comunhão com os ídolos. Eu não posso servir a Deus e ao diabo. Eu tenho que escolher. Eu vou ter que dizer muitas vezes, não vou
não posso ir, não tenho condições, porque eu sou crente, eu não participo disso. Eu não faço parte disso. Ah, mas fulano vai ficar com raiva. Problema dele, eu não faço parte disso. Eu não tenho comunhão, eu não tenho relacionamento, eu não vou me tornar cúmplice de obras das trevas. Não vou me tornar cúmplice. Eu quero terminar só com uma historinha que aconteceu em um local aqui em Natal. Tinha um irmãozinho da igreja que sempre gostava de estar no meio da galera, a galera do mal. Ele não fumava droga, ele não roubava, ele não se prostituía, ele não fazia nada, mas ele gostava de estar no meio da galera conversando. Aí quando foi um dia, a galera estava tudo lá, palavrão, conversando sobre mulher, sobre droga, sobre isso, sobre aquilo. Aí um do grupo olhou assim e disse: ei, fulano, você não é crente? Ele disse: sou. E o que você está fazendo aqui no meio da gente? Isso aqui não é ambiente para você não, rapaz. Eu estou querendo sair daqui, rapaz, e você é crente e está no meio da gente? Cuidado, meu irmão, com o ambiente que você está, porque você pode estar produzindo zelo em Deus, ciúme, e você não é mais forte do que Deus, não. Deus pode se levantar contra você. Vamos ficar de pé para a gente orar e participar da mesa do Senhor? Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu sei que eu não consegui nem arranhar o significado desse texto e as implicações desse texto para a nossa vida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo agora esteja aplicando esse texto para a Tua igreja e que a igreja possa ter o discernimento necessário para sair daqui pensando, refletindo, orando e colocando em prática a Tua palavra. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor e nos dá a graça de participar de forma digna para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se.